Mãe corajosa de 4 filhos é afetada por enchente, mas sua atitude vai te surpreender. Maria olhou pela janela e viu a terra seca, Crackle de dor sob um céu azul que parecia zombar dela. 4 filhos, cada um com suas demandas e crises, enquanto a água potável se tornava um luxo em sua pequena cidade. Ela se virava aqui e ali, costurando dias inteiros de trabalho em pequenas profissões, mas a pressão estava crescendo. O Gustavo, o mais velho, começava a sentir o peso das notas baixas na escola, enquanto o Léo, o caçula, mal conseguia acompanhar as aulas, seus olhinhos grandes refletindo a confusão. A luta era constante e, às vezes, a esperança se sentia como um sonho distante. Mas tudo mudou num piscar de olhos. Uma tempestade se formou rapidamente, com nuvens ameaçadoras que, de repente, despejaram torrentes de água sobre a cidade, like uma avalanche. Maria não acreditava no que via. A água subia como um monstro faminto, engolindo ruas e casas, com o coração na boca, ela aga. Ao longo da catástrofe, Maria percebeu algo ainda mais sinistro. O empresário local, alguém que sempre sorria enquanto apertava as mãos das pessoas, era parte disso. Ela ouviu rumores sussurrados enquanto se abrigava numa escola improvisada. A enchente foi uma armadilha, um plano calculado para forçar os moradores a venderem suas terras. A dor da perda não era só a de uma casa, era de um futuro. Enquanto o caos reinava, os segredos familiares começaram a surgir. O que ela conhecia sobre seu passado era apenas a superfície, e Maria se perguntou até onde sua própria família poderia esconder verdades obscuras. Cada revelação a deixava com um nó na garganta e a mente girando. Mas também acendia uma chama dentro dela, uma força que parecia prometedora. E quando a certeza de que precisava lutar tomou conta, nasceu um amor inesperado. Lucas, um amigo de infância, aparecendo para oferecer ajuda no momento mais sombrio. A conexão entre eles era instantânea, mas o lado avassalador sobre o empresário. Um segredo que pode acabar com tudo isso. Os olhos de Maria brilharam com uma mistura de esperança e temor. A verdade e sua família estavam em jogo. Até onde você iria, pensou, para proteger o que mais ama? A batalha de Maria estava apenas começando, e cada decisão poderia mudar tudo. O mistério se adensava como as nuvens antes da tempestade. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ao ouvir o sussurro de Gustavo, Maria sentiu um frio na barriga. Que segredo é esse, filho? O pânico e a curiosidade dançavam nos olhos dele. A escola improvisada era um abrigo de muitas almas, mas para ela era um labirinto de incertezas. Eu ouvi que o empresário não apenas quer as terras, mãe. Ele está envolvido em algo maior, uma rede de corrupção. A enchente, ele pode ter causado tudo isso. As palavras de Gustavo foram como uma bomba, explodindo no silêncio da noite. Maria ficou paralisada. O coração batia freneticamente. A ideia de que seu lar e a vida dos filhos estavam nas mãos de um monstro oculto era aterrorizante. Em meio a tudo isso, o olhar de Lucas apareceu em sua mente. Ele sempre dissera que sentia algo de sinistro na maneira como o empresário lidava com a cidade. Mas como ela nunca percebeu? Mãe, precisamos fazer algo. Se ele está por trás disso, pode muito bem querer nos silenciar, insistiu Gustavo, os olhos ardendo de determinação. Maria sentiu um nó na garganta apertar ainda mais.
E se o empresário estivesse mesmo por trás de tudo? O que ela poderia fazer? Antes que ela pudesse articular uma resposta, um grito ecoou do lado de fora. A tensão no ar aumentou. O som de passos apressados se aproximava. Maria apertou a mão de Gustavo, seus olhos arregalados, e escutou o murmurinho da multidão, os esbaforidos gritos de alarme. E então, do nada, um clarão iluminou o céu escuro. Uma explosão! O chão tremeu sob os pés deles. O que era aquilo? O cheiro de fumaça e pólvora invadiu o ar. Instintivamente, Maria puxou os filhos para perto, enquanto a escola era envolta pelo pânico. Ela precisava agir. Quando se virou, viu Lucas correndo em direção a eles, seu rosto pálido, mas decidido. Maria, temos que sair agora. A prefeitura, a enchente, foi um plano. Explodiram o reservatório. As palavras soaram como uma sentença de morte. Uma ravina enorme se abria, e a verdade despencava ao redor deles, como a água que subia. As crianças choravam, e Maria se lembrou de cada momento que viveu ali, cada risada, cada lágrima. O que está acontecendo? Questionou, quase sem voz. Como tudo tinha se transformado em um pesadelo? Há pessoas que estão tentando esconder isso. Essa cidade sempre foi um campo de disputa, Lucas falou, o medo estampado no olhar. Eles querem continuar a manipular nós e estão dispostos a fazer qualquer coisa. A mente de Maria girava. As revelações emolduravam uma imagem que ela não podia entender. O empresário, aquele que sempre pareceu benéfico, poderia ser um tirano oculto, e ela havia sido cega para a verdade. E o que mais ela não sabia? Enquanto a multidão se aglomerava, tentando escapar do caos, ela sentiu a necessidade de lutar. Não podemos deixar isso passar. Não podemos simplesmente sobreviver. Um fogo acendeu dentro dela. Era hora de agir. Quando se virou para Lucas e os filhos, cada um deles com os olhos arregalados, ela entendeu uma coisa. A batalha não era só para salvar suas casas, mas para salvar a verdade. Mas o que mais estavam escondendo? Se o empresário era apenas a ponta do iceberg, que outras sombras habitavam essa cidade? Maria teve um pressentimento gelado na espinha. Havia uma rede muito mais complexa em jogo. Um desespero profundo aflorou, e ela soube que precisaria ir até o fim para descobrir. E assim, a tempestade não era apenas a natureza descontrolada, era um chamado à ação. A mente de Maria estava formada na certeza de que um novo caminho a esperava. Um caminho repleto de perguntas devastadoras e desafios. E agora, o que vamos fazer? Gustavo questionou, o peso do mundo em seus ombros jovens. E naquele momento, enquanto a água continuava a subir e o futuro parecia incerto, Maria sentiu que a luta tinha apenas começado. E a verdade pode. Enquanto a água subia, o caos ao redor de Maria se tornava insuportável. O pânico no ar, a escola improvisada era um grito mudo de desespero. A multidão se agitava e Maria sentia o coração acelerar. Era a hora de agir. Vamos para a saída, ela gritou, puxando os filhos e Lucas atrás. Mas antes que pudessem dar um passo, um novo estrondo veio de fora. As paredes tremiam e o chão se sacudia. Maria levantou a vista e lá estava ele, o empresário. Mas algo estava estranho. Ele não parecia o mesmo. Olhos frios, um sorriso que não era felicidade, mas orgulho. Ele olhou nos olhos de Maria e, numa voz baixa, posou uma sentença que fez o ar congelar. Você sempre foi um peão nesse jogo, Maria. O que ele queria dizer? As palavras ecoaram na mente dela. A tensão cresceu. O povo já tinha começado a se afastar dele, mas Maria não conseguia desviar o olhar daquele homem que ela sempre considerou um aliado. Ele levantou a mão, como se estivesse prestes a revelar um segredo devastador. A enchente? Um acidente? Não, Maria, foi tudo planejado. Aquelas palavras cortaram o ar como uma faca. Aquela cidade, aqueles tempos difíceis, tudo aquilo. Uma encenação? A necessidade de todos lutarem enquanto ele sorria no meio da confusão se transformou em algo mais nefasto. Maria sentiu seu corpo tremer. O que mais ela não sabia?
Como você pode fazer isso? Ela se viu perguntando, a dor explodindo dentro dela. Você nunca esteve à altura. E agora, você está prestes a descobrir. Sua luta não é contra mim. A voz dele soou triunfante, mas contra aqueles que você ama. O olhar dele mergulhou fundo nos olhos de Maria. Um brilho de traição, como um veneno que escorria pela alma. Gustavo, Maria chamou, seu coração em pedaços. O que ele quer dizer com isso? O filho, ao seu lado, estava pálido. O olhar dele procurava respostas que não estavam ali. Não havia como enfrentar aquele monstro de verdade. A partir de então, tudo mudou em questão de segundos. Maria sentiu uma mão em seu ombro. Lucas, ele sussurrou. Maria, não podemos ficar aqui. É uma armadilha. Mas o foco dela estava em Gustavo. Você sabe o que ele quer dizer, não sabe, filho? A pergunta estava carregada de medo. Gustavo hesitou, e então a verdade jorrou como a água que inundava a cidade. Mãe, eu vi, naquela noite, na sua festa de aniversário. O empresário estava lá, falando com o papai. Maria fechou os olhos, lembrando-se da noite. O riso, os brindes. Mas o que mais havia ocorrido? Porque as palavras do filho soavam como se fossem uma bomba. Ele não é apenas um empresário. Ele é um manipulador, um traidor. Gritou Gustavo, a voz estourando como um raio, e as lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de Léo, a confusão entregando-se à culpa. Maria sentiu o queixo tremer. O passado estava naquele edifício em ruínas, na escuridão crescente que estava se formando a cada revelação. Meu pai, ele sabia? Maria sussurrou, a horrível ideia tomando conta de sua mente. Estaria seu pai envolvido em toda essa teia de corrupção? Horas de amor e confiança se desintegrando em minutos. O empresário sorriu. E a sua mãe? O que ela diria ao saber que você está envolvida com um traidor como Lucas? Ele provocou, seu tom vil. Maria se virou para Lucas, a dor se transformando em raiva. Você sabia? Olha, Maria, não é isso que parece. Eu nunca quis. Mas a voz dele foi ofuscada pelo som de uma explosão. A escola estava prestes a se desmoronar e a água estava se aproximando com fúria. Saia daqui! Maria gritou, empurrando os filhos adiante. Mas tudo parecia um pesadelo desenfreado. E enquanto a verdade afundava ainda mais no caos, Maria percebeu que não era apenas a história da cidade que estava em perigo. Era a história dela, a confiança, tudo o que sempre acreditou. E se houvesse mais segredos? Se a traição estivesse mais próxima do que ela pensava? Diga-me, filho, quem é realmente seu pai? Perguntou ela, a voz abafada pela tempestade de suas emoções. As lágrimas de Léo e a expressão de Gustavo trouxeram um silêncio imensurável. E naquele instante, enquanto a água se tornava um grito ensurdecedor, o coração dela soube que tudo estava prestes a mudar. A verdade estava prestes a emergir das sombras. Mas qual seria o preço? E mais importante, até onde Maria estaria disposta a ir para defender o que ainda restava de sua família? Maria estava com a respiração presa. Quem é realmente seu pai? As palavras ficaram no ar como uma bomba esperando para explodir. O tempo pareceu parar, e o olhar assombrado de Gustavo e a confusão no rosto de Léo deixaram seu coração em pedaços. A enxurrada de sentimentos a invadiu. Dor, tristeza, um aperto no peito que a deixava sem ar. A água continuava a subir. O estrondo de algo desmoronando ecoava nas paredes da escola improvisada. O que você quer dizer, filho? Maria sussurrou, a voz quase falha. A resposta de Gustavo estava prestes a mudar tudo. Eu vi você e o empresário conversando. Aquele dia, ele disse coisas sobre você e meu pai. A revelação cortou o silêncio como um facão. Cada palavra lançava mais lenha na fogueira da incerteza. Maria sentiu o corpo tremer. O que você quer dizer? Diga, Gustavo! Ela gritou desesperada. Um arrepio percorreu sua espinha. Ele disse que você não vai ser capaz de proteger a verdade se descobrir quem realmente é. E naquele instante, a tempestade não era mais apenas uma chuva. Era a revelação de um passado oculto.
A água se misturava com as lágrimas que Maria não conseguia reter. Deixe-me ver no aniversário. O que o empresário queria dizer sobre meu pai? A confusão a arrasava. Os filhos a olhavam, apavorados. Foi quando a multidão começou a se agitar. Um homem, um dos vizinhos, surgiu suado e pálido. Ele está vindo. O empresário. Ele não trabalha só com corrupção. Ele está envolvido em coisas mais sombrias. Mais gritos ecoaram na escola. O empresário estava em outra parte da cidade, mas Maria sentiu frio na barriga. O que ele fez? Ela pensou. Estava prestes a descobrir. Cada segundo que passava deixava a tensão no ar insuportável. A explosão veio subitamente. Parte da escola desabou. As paredes tremeram. E a água invadiu o espaço como uma serpente voraz. O desespero tomou conta. A força da enxurrada era implacável. Para fora, agora! Maria gritou, agarrando as mãos de seus filhos e puxando-os. Lucas, que estava mais à frente, virou-se, com um olhar mais sério que ela já tinha visto. Maria, precisamos da prova. Ele está escondendo algo sobre a cidade, sobre você. O que Lucas queria dizer? A mente dela girava, e as peças começaram a se unir de uma forma que ela nunca imaginara. Prova? Maria perguntou, o coração acelerado. O homem, com um olhar determinado, então, tirou um envelope de dentro da mochila. Eu consegui isso antes de tudo acontecer. Ele abriu o envelope e uma foto desdobrou-se. O que viu a paralisou. Era a sua mãe ao lado do empresário, em frente a uma construção antiga, com uma expressão que Maria nunca tinha visto. A imagem queimou em seu cérebro. Mas, minha mãe, a ficha começava a cair, como se o mundo ao seu redor estivesse desmoronando. Ela estava envolvida, não estava? Gustavo a questionou, apertando a mão de Léo com medo. O silêncio se fez, mais pesado que a água cercando. O empresário não era o único manipulador. O passado de sua mãe era uma sombra lançada sobre eles. Não pode ser, Maria gritou, sem conseguir acreditar, mas as lágrimas de confusão e desespero não deixavam dúvidas. A imagem era clara. O que mais tinha sido escondido? Ela sabia de tudo isso? Com a escola quase à beira do colapso, o medo a invadiu. O empresário havia armado tudo e agora Maria tinha um novo inimigo. Não apenas ele, mas um legado de mentiras e segredos que a estavam consumindo. O que ela faria agora? Como protegeria seus filhos de uma teia tão complexa e traiçoeira? Uma nova explosão, e a água ameaçou engolir tudo. Maria rapidamente puxou os filhos e Lucas para fora. Se isso era apenas o começo, ela sabia que a luta estava apenas começando. Com a verdade recém-descoberta e o futuro tão incerto, o pior estava por vir, e ela precisava estar pronta para tudo. Maria estava com a respiração presa. Quem é realmente seu pai? As palavras pairavam no ar como uma bomba esperando para explodir. O tempo parecia parar, e o olhar assombrado de Gustavo e a confusão no rosto de Léo deixaram seu coração em pedaços. A enxurrada de sentimentos a invadiu. Dor, tristeza, um aperto no peito que a deixava sem ar. A água continuava a subir. O estrondo de algo desmoronando ecoava nas paredes da escola improvisada. O que você quer dizer, filho? Ela sussurrou, a voz quase falha. A resposta de Gustavo estava prestes a mudar tudo. Eu vi você e o empresário conversando. Aquele dia, ele disse coisas sobre você e meu pai. A revelação cortou o silêncio como um facão. Cada palavra lançava mais lenha na fogueira da incerteza. Maria sentiu o corpo tremer. O que você quer dizer? Diga, Gustavo! Ela gritou desesperada. Um arrepio percorreu sua espinha. Ele disse que você não vai ser capaz de proteger a verdade se descobrir quem realmente é. E naquele instante, a tempestade não era mais apenas uma chuva. Era a revelação de um passado oculto. A água se misturava com as lágrimas que Maria não conseguia reter. Deixe-me ver. No aniversário, o que o empresário queria dizer sobre meu pai? A confusão a arrasava. Os filhos a olhavam, apavorados.
foi quando a multidão começou a se agitar. Um homem, um dos vizinhos, surgiu, suado e pálido. Ele está vindo, o empresário. Ele não trabalha só com corrupção. Ele está envolvido em coisas mais sombrias. Mais gritos ecoaram na escola. O empresário estava em outra parte da cidade, mas Maria sentiu o frio na barriga. O que ele fez? Ela pensou. Estava prestes a descobrir. Cada segundo que passava deixava a tensão no ar insuportável. A explosão veio subitamente. Parte da escola desabou, as paredes tremeram e a água invadiu o espaço como uma serpente voraz. O desespero tomou conta. A força da enxurrada era implacável. "Para fora, agora!" Maria gritou, agarrando as mãos de seus filhos e puxando-os. Lucas, que estava mais à frente, virou-se, com o olhar mais sério que ela já tinha visto. "Maria, precisamos da prova. Ele está escondendo algo sobre a cidade, sobre você." O que Lucas queria dizer? A mente dela girava, e as peças começaram a se unir de uma forma que ela nunca imaginara. "Prova?" Maria perguntou, o coração acelerado. O homem, com um olhar determinado, então tirou um envelope de dentro da mochila. "Eu consegui isso antes de tudo acontecer." Ele abriu o envelope e uma foto desdobrou-se. O que viu a paralisou. Era a sua mãe ao lado do empresário em frente a uma construção antiga, com uma expressão que Maria nunca tinha visto. A imagem queimou em seu cérebro. Mas, minha mãe? A ficha começava a cair, como se o mundo ao seu redor estivesse desmoronando. Ela estava envolvida, não estava? Gustavo a questionou, apertando a mão de Léo com medo. O silêncio se fez, mais pesado que a água a cercando. O empresário não era o único manipulador. O passado de sua mãe era uma sombra lançada sobre eles. "Não pode ser!" Maria gritou, sem conseguir acreditar. Mas as lágrimas de confusão e desespero não deixavam dúvidas. A imagem era clara. O que mais tinha sido escondido? Ela sabia de tudo isso? Mas antes que pudesse digerir tudo, um grito forte ecoou do lado de fora. "Corram!" gritou um vizinho. As portas da escola estavam sendo arrombadas, e uma figura conhecida surgiu na entrada. Era o empresário, com um olhar de triunfo que fazia Maria sentir um frio na espinha. Ele não estava sozinho. Atrás dele, um grupo de homens se formou, todos armados. "Acabou, Maria!" A voz dele era um rugido no caos. "Você nunca deveria ter começado essa busca." Maria ficou paralisada. O que ele queria dizer? Como pôde deixar isso acontecer? Olhou para Lucas e os filhos, o pânico refletido nos olhos deles. Não, isso não pode estar acontecendo. O que era aquela nova ameaça? A água já estava nos tornozelos. O pânico tomou conta e Maria precisou agir rápido. "Lucas, leve os meninos para fora. Eu vou atrasá-los." O olhar dele era de terror. "Você não pode fazer isso." Mas antes que pudesse protestar, Maria já estava correndo em direção ao empresário. "Você não vai me parar. Vou descobrir a verdade, custe o que custar." O grito dela ecoou, desafiador e cheio de raiva. E nesse momento, a verdade mais chocante surgiu com requintes de ironia. A mãe de Maria estava ali, do lado do empresário. Em um gesto frio, ela se virou e apontou uma arma para a filha. "Desculpe, Maria, mas essa é a escolha que você fez quando decidiu investigar." O chão pareceu desabar sob os pés de Maria. O horror se instalou dentro dela. "Mãe!" Suas palavras foram um sussurro. Como isso era possível? Tudo se desfez em uma mistura de incredulidade e desespero. Seu mundo estava prestes a mudar novamente, e a única coisa que poderia se sentir era o grito abafado da verdade que subia com as águas. Maria estava paralisada. A imagem da mãe dela com o empresário era um soco no estômago. "Mãe!" Suas palavras saíram como um sussurro. Pânico no olhar dos filhos, o desespero no ar. Tudo parecia um pesadelo, mas em vez de um sorriso consolador, a expressão da mãe era fria. "Desculpe, Maria, mas essa é a escolha que você fez ao investigar", disse a mulher, com uma calma que soava como um veneno.
Ela queria protegê-la. Mas do quê? O que mais ela sabia? Incrédula, Maria começou a recuar. As paredes da escola pareciam ameaçar desmoronar ao redor dela, junto com tudo o que pensava saber. Como você pode fazer isso? O coração dela pulsava forte, numa mistura de dor e raiva. E então, como se o próprio destino tivesse enraivecido, um estrondo irrompeu do lado de fora, uma explosão ensurdecedora. A escola estremeceu e o chão sob seus pés balançou. Pessoas começaram a gritar, o pânico se espalhando como fogo em palha seca. A água já estava subindo rapidamente, agora ameaçando engolir tudo. Corra! Maria gritou para Lucas e os filhos, mas antes que pudessem se mover, a mãe dela disparou. Maria, você não entende, ele vai destruir tudo. Ele quem? Maria olhou para o empresário com fúria, e naquele momento, um barulho como de vidro quebrando ecoou, e uma névoa de fumaça invadiu a sala. Os gritos, o cheiro de pólvora, tudo se misturava numa confusão insuportável. Os filhos começaram a chorar, a pressão subindo ainda mais. O empresário começou a rir. Tudo isso é apenas uma peça do tabuleiro, Maria. E você sempre foi uma marionete, ele disse com um sorriso maligno. O ódio e a indignação queimavam dentro dela. No entanto, ao olhar para sua mãe, Maria viu um olhar de desespero. O que você esconde dela? Ela perguntou, as palavras saindo como um desafio. Foi o segundo de silêncio. O empresário apoiou a mão no queixo, pensativo, então os olhos dele brilharam com um brilho maligno. Você quer a verdade? Aqui vai. Ele deu um passo à frente e, num movimento brusco, puxou algo do bolso da jaqueta. Um arquivo, documentos amarelados. Isso é só o começo. O que você vai fazer com isso, Maria? A mãe dela olhou para aqueles papéis, o rosto pálido. Não, você não pode, isso é perigoso. Um olhar de horror atravessou o rosto de Maria. O que poderia ser tão devastador? O que aqueles documentos continham? Seu mundo, até então seguro, começava a desmoronar. Mas antes que pudesse perguntar mais, Lucas a puxou para fora da sala. Temos que sair, agora. O pânico no olhar dele a fez hesitar, mas a urgência a derrubou. Precisamos da verdade. Maria gritou, sem saber a que se referia. Mas um novo estrondo ecoou. A estrutura já começava a ceder. O teto estalava, e a água subia como um tsunami implacável. Você não pode ficar aqui. Lucas puxou novamente, e juntos com os meninos, correram em direção à saída. Mas, surpreendentemente, a mãe de Maria fez uma série de passos em direção ao empresário. Você não pode fazer isso. A verdade nunca vai nos salvar, ela disse num tom entre acusação e desespero. Então, numa fração de segundo, a facada do inesperado atingiu Maria. Um tiro. O som reverberou na escola. E quando Maria olhou para trás, a cena era de partir o coração. Sua mãe havia disparado contra o empresário que tombou, surpreso e atônito, caindo ao chão. As palavras da mãe se tornaram um eco agonizante na mente de Maria. Mãe, o que você fez? A angústia a sufocava. O que estava realmente acontecendo? O que mais sua mãe escondia? E enquanto o caos imperava, a verdade ameaçava emergir. Um labirinto escuro de segredos e mentiras, com potencial de alterar o curso de suas vidas para sempre. Com a estrutura da escola ruindo ao redor deles, ela percebeu que não havia tempo para respostas. A luta pela sobrevivência tinha apenas começado, mas a verdade poderia ser bem mais mortal do que a própria tempestade. Maria estava paralisada. A imagem da mãe dela com o empresário era um soco no estômago. Mãe? Suas palavras saíram como um sussurro. O pânico no olhar dos filhos, o desespero no ar, tudo parecia um pesadelo. Mas em vez de um sorriso consolador, a expressão da mãe era fria. Desculpe, Maria, mas essa é a escolha que você fez ao investigar, disse a mulher, com uma calma que soava como um veneno. Ela queria protegê-la, mas do quê? O que mais ela sabia? Incrédula, Maria começou a recuar. As paredes da escola pareciam ameaçar desmoronar ao redor dela.
junto com tudo o que pensava saber. Como você pode fazer isso? O coração dela pulsava forte, numa mistura de dor e raiva. E então, como se o próprio destino tivesse enraivecido, um estrondo irrompeu do lado de fora. Uma explosão ensurdecedora. A escola estremeceu e o chão sob seus pés balançou. Pessoas começaram a gritar, o pânico se espalhando como fogo em palha seca. A água já estava subindo rapidamente, agora ameaçando engolir tudo. Corra! Maria gritou para Lucas e os filhos, mas antes que pudessem se mover, a mãe dela disparou. Maria, você não entende. Ele vai destruir tudo. Ele quem? Maria olhou para o empresário com fúria. E naquele momento, um barulho como o de vidro quebrando ecoou, e uma névoa de fumaça invadiu a sala. Os gritos, o cheiro de pólvora, tudo se misturava numa confusão insuportável. Os filhos começaram a chorar, a pressão subindo ainda mais. O empresário começou a rir. Tudo isso é apenas uma peça do tabuleiro, Maria. E você? Sempre foi uma marionete, ele disse com um sorriso maligno. O ódio e a indignação queimavam dentro dela. No entanto, ao olhar para sua mãe, Maria viu um olhar de desespero. O que você esconde dela? Ela perguntou, as palavras saindo como um desafio. Foi um segundo de silêncio. O empresário apoiou a mão no queixo, pensativo. Então os olhos dele brilharam com um brilho maligno. Você quer a verdade? Aqui vai. Ele deu um passo à frente e, num movimento brusco, puxou algo do bolso da jaqueta. Um arquivo, documentos amarelados. Isso é só o começo. O que você vai fazer com isso, Maria? A mãe dela olhou para aqueles papéis, o rosto pálido. Não, você não pode. Isso é perigoso. Um olhar de horror atravessou o rosto de Maria. O que poderia ser tão devastador? O que aqueles documentos continham? Seu mundo, até então seguro, começava a desmoronar. Mas antes que pudesse perguntar mais, um grito forte ecoou do lado de fora. Corram! Gritou um vizinho. As portas da escola estavam sendo arrombadas e uma figura conhecida surgiu na entrada. Era o empresário, com um olhar de triunfo que fazia Maria sentir um frio na espinha. Ele não estava sozinho. Atrás dele, um grupo de homens se formou, todos armados. Acabou, Maria! A voz dele era um rugido no caos. Você nunca deveria ter começado essa busca. Maria ficou paralisada. O que ele queria dizer? Como pôde deixar isso acontecer? Olhou para Lucas e os filhos, o pânico refletido nos olhos deles. Não, isso não pode estar acontecendo. O que era aquela nova ameaça? A água já estava nos tornozelos. O pânico tomou conta, e Maria precisou agir rápido. Lucas, leve os meninos para fora. Eu vou atrasá-los. O olhar dele era de terror. Você não pode fazer isso. Mas antes que pudesse protestar, Maria já estava correndo em direção ao empresário. Você não vai me parar. Vou descobrir a verdade, custe o que custar. O grito dela ecoou, desafiador e cheio de raiva. E nesse momento, a verdade mais chocante surgiu com requintes de ironia. A mãe de Maria estava ali, do lado do empresário. Em um gesto frio, ela se virou e apontou uma arma para a filha. Desculpe, Maria, mas você está prestes a descobrir o que eu realmente sou. O chão pareceu desabar sob os pés de Maria. O horror se instalou dentro dela. Mãe? Suas palavras foram um sussurro. Como isso era possível? Tudo se desfez em uma mistura de incredulidade e desespero. Com um movimento rápido, a mãe disparou, mas não contra Maria. A bala atingiu um dos homens armados atrás do empresário, que caiu, criando um alvoroço entre os outros. Precisamos sair agora, gritou a mãe, num tom urgente, abandonando a frieza que tinha até então. Você se virou contra eles. Maria estava aturdida. O que estava acontecendo? A mãe tinha se aliado ao empresário ou era uma armadilha? Maria, escute, não tenho tempo para explicar. Tem mais em jogo do que você imagina. Elevem a voz e sua vida e de seus filhos estarão em perigo. A voz da mãe tremia. E a verdade chocante foi como uma lâmina cortante na mente de Maria. Por que ela estava fazendo isso? Mas a escola estava desabando ao redor delas, os gritos crescendo em uma cacofonia aterrorizante.
A água invadia cada vez mais, trazendo com ela um terror sem limites. Mãe, o que você sabe sobre tudo isso? Maria gritou enquanto puxava os filhos. Se você quer saber a verdade, temos que ir. Tudo o que você acredita pode estar prestes a mudar. Maria não sabia se podia confiar na mãe. Havia muito em jogo, e a resistência de sua mãe poderia ser uma armadilha, mas não havia tempo para perguntas. Enquanto corriam em direção à saída, Maria percebeu algo brilhando na palma da mão da mãe. Um pingente, um símbolo que a fazia lembrar. O logo de uma organização secreta cuja existência ela apenas começava a entender. A resposta está no que você viu, gritou a mãe, enquanto a parede atrás delas começava a ceder. Maria parou, um frio na barriga. O que você quer dizer? À medida que a água crescia, ela sentia que tudo o que conhecia estava se desfazendo, e a verdade que sua mãe guardava poderia ser a chave. Mas a que custo? E assim, com a escola desmoronando e a vida em risco, Maria sabia que estava prestes a enfrentar a maior verdade de todas. A luta não era apenas por sobrevivência, mas por uma revelação que poderia mudar a vida de todos, a sua, a de seus filhos e a de sua mãe. Enquanto a água subia e as sombras se aproximavam, ela sentiu que tudo estava prestes a se transformar mais uma vez. O que viria a seguir poderia ser muito mais aterrorizante do que a tempestade que a cercava. Maria estava paralisada. A imagem da mãe dela com o empresário era um soco no estômago. Mãe, suas palavras saíram como um sussurro. O pânico no olhar dos filhos, o desespero no ar. Tudo parecia um pesadelo. Mas em vez de um sorriso consolador, a expressão da mãe era fria. Desculpe, Maria, mas essa é a escolha que você fez ao investigar, disse a mulher, com uma calma que soava como um veneno. O que mais ela sabia? Incrédula, Maria começou a recuar. As paredes da escola pareciam ameaçar desmoronar ao redor dela, como tudo o que pensava saber. Como você pode fazer isso? O coração pulsava forte, numa mistura de dor e raiva. Em um instante, a realidade se desfez em 1000 pedaços. Um estrondo ensurdecedor veio do lado de fora, uma explosão que reverberou pelas paredes. A escola começou a balançar e o chão sob seus pés tremeu. Os gritos começaram, as pessoas entraram em pânico. A água já estava nos joelhos e a fumaça começou a entrar pela porta quebrada. Corra! Maria gritou para Lucas e os filhos. Mas a mãe dela disparou. Maria, você não entende. Ele vai destruir tudo. E antes que o terror pudesse se instalar completamente, outra explosão se fez ouvir. A estrutura desmoronou ao redor delas como um castelo de cartas. A parede por onde a mãe de Maria tinha disparado se estilhaçou, revelando o que parecia ser uma passagem secreta. No entanto, o que apareceu foi muito mais chocante. Um homem saiu de dentro, e seu olhar era familiar. As feições, o jeito de olhar, Maria sentiu seu mundo desabar mais uma vez. Pai, ela sussurrou, a incredulidade tão grande que quase podia tocá-la. Maria, o que você está fazendo aqui? A voz dele era um misto de alarme e amor. Se o choque poderia ser maior, ele conseguiu. Como você? Por que você está junto a ele? O nó na garganta dela se apertou ainda mais. Eu não tive escolha, querida. Ele é parte de um plano maior. A gravidade das palavras do pai pesava como chumbo. Eu não queria que você estivesse aqui. Eles descobrirão tudo. O empresário, agora caído no chão com um olhar atônito, soltou uma risada sombria. Você sempre esteve em perigo, Maria. O plano vai se desenrolar e você não pode fazer nada para impedir. Mas a atenção de todos estava focada no pai. Maria viu seu pai se aproximar. Sua expressão era de desespero. Precisamos sair, agora. Ele puxou Maria, e o choque se transformou em adrenalina. Mas a visão do homem que ele chamava de parceiro a paralisou. Como ele podia ser parte disso? Nesse momento, a sala tremeu de novo, e outra explosão fez as luzes piscarem e o ar vibrar. Corram! Ele gritou, enquanto a água agora ameaçava engoli-los. Maria sabia que precisava agir. Mas o que você está fazendo, pai? O desespero a invadiu. Você está do lado dele?
Não é assim que as coisas funcionam, Maria. Muita coisa está em jogo. Você não sabe o que eles querem. E se você ficar, você e os meninos... Ele hesitou. O pânico nascido da luta interna refletido no olhar dele. O que ele estava escondendo? Antes que as perguntas pudessem se formar, o empresário se levantou lentamente, o olhar maligno voltando-se para Maria. Sabe, criança, você não está pronta para a verdade. E o que mais há para descobrir só trará dor. As palavras cortaram o ar. Com um movimento rápido, Maria sacou uma luz que sempre guardara na mochila. Um sinalizador que poderia atrair a atenção de quem estivesse nas proximidades. Ela precisava de ajuda, e não de um confronto. A verdade é que eu não vou deixar isso acabar aqui. Uma nova explosão ao fundo fez todos saltarem. A escola tremeu sob os pés, e a fumaça começou a se espalhar, preenchendo o ar com um cheiro de destruição. O pai de Maria encarou o empresário, e a confusão e o medo dançaram em seus olhos. Saia da minha frente. Se você se atrever a machucar minha filha, ela não é mais sua, e você sabe disso. O empresário interrompeu, um sorriso cruel estampado no rosto. Aquilo ressoou como um eco na cabeça de Maria, como se uma porta acabasse de se abrir, revelando segredos mortais. O que seu pai realmente significava com aquelas palavras? A luta estava apenas começando, e a verdade, quando revelada, poderia abalar os alicerces de sua vida para sempre. Mas eram as últimas palavras do empresário que ecoaram na mente de Maria. Você nunca poderá escapar da verdade que está à sua volta. O cenário à sua frente se tornava cada vez mais caótico, enquanto os laços familiares pareciam prontos a se desintegrar em frações de segundos. E no meio do caos, Maria se deu conta de uma coisa. Tudo o que acreditava estar protegido se tornara uma armadilha. O que sua mãe ainda escondia? A sala continuou a tremer, mas o conflito estava longe de acabar, porque, no fundo, cada um deles tinha segredos que nunca deveriam ter sido revelados. Enquanto a água subia e os gritos ecoavam, Maria sentiu que as respostas que buscava estavam mais perto do que imaginava. E como ele podia estar ali? O que ele estava fazendo junto ao inimigo? Sua mente girava em várias direções, tentando conectar as peças do quebra-cabeça que flambava à sua frente. Pai, o que você está fazendo aqui? As palavras saíram entrecortadas de um grito sufocado. O medo nos olhos dele era palpável. Ele hesitou, e aquilo a deixou ainda mais apavorada. Os filhos estavam a poucos passos, e a realidade ameaçava engoli-los. Maria, você não deveria estar aqui. O pânico na voz dele não deixava dúvidas. Havia algo muito maior em movimento. E então, como se o universo estivesse cagando regras, uma explosão ainda mais poderosa estourou ao redor deles. Os vidros estouraram, e o teto desabou em cima de todos. Ela sentiu o chão se abrir sob os pés. Maria puxou os filhos para mais perto, instintivamente se colocando à frente deles. Saia! Gritou para Lucas. Mas não havia tempo. O mundo à sua volta se tornava um labirinto de gritos e trechos de luz. Os homens armados do empresário estavam se aproximando, cada um com um olhar predador. Mas o que aconteceu em seguida foi ainda mais insuportável. A mãe de Maria, que havia se alinhado ao inimigo, estava parada atrás dela, expressão de desespero. Você precisa saber, Maria, não é o que você pensa. Ela segurava o pingente, agora mais brilhante do que nunca. E nesse instante, um irmão mais velho saiu dos escombros, sujo, mas vivo. O chão parecia tremer sob os pés de Maria. Hugo, você está vivo? O que estava acontecendo? Os pensamentos se emaranhavam. Como ele estava ali? A presença dele era um calmante em meio àquele pesadelo. Mas o olhar de Hugo não dizia isso. Ele estava chocado, paralisado. Maria, escute, ele disse, a voz desesperada. É uma armadilha. Todos nós estamos em perigo. O empresário e a mãe, eles planejaram algo grande. As palavras foram como uma lâmina cortando o silêncio. Um sentimento de traição a envolveu como uma manta pesada. Não, isso não pode ser verdade.
Maria sentiu suas pernas fraquejarem, enquanto a realidade se desdobrava em um mar de incertezas. O que mais ela não sabia? Mas no instante em que a verdade começou a se formar, uma nova explosão aconteceu. O empresário, ainda no chão, havia ativado algo em seu bolso. Um globo em suas mãos começou a brilhar. E uma luz intensa ergueu-se cortando o ar, iluminando a sala. E com a luz, sussurros tomaram conta. Ele não é só um empresário. Ele é parte de uma organização secreta. Sua família inteira estava envolvida. Os dois irmãos se entreolharam. A revelação era como um terremoto, estilhaçando tudo ao redor. O choque fez Maria perder o fôlego, a dor subindo pela garganta. O que você está dizendo, Hugo? É verdade. A nossa mãe, ela te usou, e você é a chave para devotá-los. As palavras ecoaram como um eco no fundo de um túnel escuro. Maria olhou para a mãe, um turbilhão de emoções emaranhadas. A imagem do empresário rindo ecoou em sua mente. A vida que pensava ter era construída sobre mentiras. Você não está dizendo isso, gritou, mas a insegurança era evidente. O mundo ao seu redor estava desmoronando. E sem querer, ela começou a entender. O que quer que a mãe tivesse planejado, agora estava à vista. O filho que ela pensou ter perdido, a mãe que tinha uma parte imunda em sua vida, tudo isso poderia ser um plano maior. Hugo então segurou a mão dela. Precisamos sair, Maria. A tempestade não é só a natureza, é um evento orquestrado. Mas como? O desespero a dominava como uma sombra. No fundo, uma centelha de esperança surgiu. Porque a verdade está naquelas páginas que o empresário tem, e a sua mãe pode ser a chave para isso. Vamos! Então, quando o chão parecer desabar por completo e a água começar a engolir, Maria fechou os olhos. Aquela luz ofuscante em meio ao caos trazia uma nova chance. Mas até onde eles seriam capazes de ir? As verdades poderiam não ser apenas as que esperavam, e tudo estava prestes a mudar de uma vez por todas. A água subia a passos largos, como se quisesse engolir tudo ao seu redor. Maria, com o coração acelerado, puxou os filhos e Hugo, tentando não se deixar dominar pelo pânico. O desmoronar da escola trazia um sentimento de urgência. Precisamos sair agora, ela gritou, enquanto olhava para o rosto apavorado de cada um deles. Mas, e a verdade? E tudo isso? Gritou Hugo, com uma mistura de determinação e medo nos olhos. A última explosão ainda ecoava na mente de Maria. O empresário estava caído, a mãe dela com um olhar intenso. Era como se o mundo que ela conhecia estivesse se desintegrando diante dela. Não temos tempo para isso, Hugo. A voz dela soou firme, mas dentro a incerteza atacava. Ela precisava focar na sobrevivência. E como se as palavras dela tivessem desencadeado algo, a estrutura ao redor delas começou a tremer novamente. As paredes estalavam. Vamos! Enquanto eles corriam, Maria olhou para a mãe. Por que você fez tudo isso? O rosto da mãe estava agora marcado pela preocupação. Porque eu queria te proteger. Mas esse tipo de proteção chegou tarde demais. A verdade era como veneno, e os segredos haviam envenenado sua vida. O empresário, ainda tentando se recuperar, observava a cena com um sorriso sarcástico. Vocês acham que podem escapar da verdade? Ela sempre volta. Ele a fez hesitar. O que ele sabia que ela não sabia? Não podemos deixar que ele vença, disse Hugo, segurando a mão de Maria firmemente. Ela assentiu, o desespero dando lugar a uma centelha de coragem. Juntos, eles saíram em direção à saída, a água se tornando uma correnteza impiedosa, arrastando tudo o que encontrasse pela frente. Mas antes que conseguissem alcançar a porta, uma luz brilhante cortou a escuridão. A mãe deles, com o pingente em mãos, gritou: Maria, aqui! A verdade está na luz. A imagem dela era luminosa e forte, mas ainda carregava sombra, mistério. Com um último olhar, Maria ouviu as palavras da mãe ecoarem em sua cabeça. Nunca se esqueça do que é verdadeiro. Em um instante crítico, Maria se lançou para a frente, alcançando a luz. O mundo ao seu redor
parecia prender a respiração. O tempo parou. Tudo o que ela havia vivido, cada lágrima, cada risada, cada mentira, tudo se misturou em um só momento. E quando a luz a atingiu, uma onda de calor a envolveu. Ela sentiu em seu coração que a verdade estava ali, ao alcance dela. Com um último impulso, eles deixaram a escola para trás e se encontraram fora, respirando ar fresco. A tempestade ainda rugia no horizonte, mas a luz dentro de Maria agora brilhava com clareza. "Nós conseguimos!" ela gritou, os filhos cercando-a com abraços apertados. Mas em seu coração, uma nova batalha se iniciava. A verdade havia se revelado, mas qual seria seu preço? E sobre tudo isso, o que mais haveria a descobrir? As perguntas ecoaram na mente de Maria enquanto o futuro continuava incerto. Mas agora havia uma força a guiá-la. "Vamos enfrentar isso juntos", Hugo disse, e Maria assentiu, determinada. Sorrisos misturados a lágrimas trouxeram um novo alívio. Mas ainda havia segredos ocultos e novos começos à frente. E acima de tudo, Maria sabia que a luz da verdade deveria brilhar em tempos obscuros. Se isso tudo ensina algo, é que a luta pela verdade nunca termina. E ao olhar para o céu cinzento, o coração de Maria pulsou forte. Porque a jornada estava longe de acabar. Eles iriam juntos atravessar tempestades. E ela estava pronta. E agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que nosso conteúdo chegue a mais pessoas. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final surpreendente. E não se esqueça, compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar, porque apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o